Eles foram, sem dúvidas, o time mais disfuncional e bem-sucedido de todos os tempos. A história do Los Angeles Lakers na era Shaq e Kobe foi marcada por um verdadeiro choque de egos, recheada de provocações, brigas públicas através da mídia e até mesmo discussões físicas. Mesmo parecendo que queriam se destruir metade do tempo, Shaquille O'Neal e Kobe Bryant conseguiram fazer dar certo dentro de quadra. Chegaram a 4 finais e conquistaram 3 títulos de NBA. Mas afinal, quão dominante foi esse Lakers liderado por Shaq e Kobe? Antes de Shaq e Kobe se tornarem companheiros de time, o Los Angeles Lakers vivia preso na mediocridade. Desde a aposentadoria de Magic Johnson em 1991, a franquia venceu apenas uma série de playoffs nos 5 anos seguintes, sofrendo justamente com a ausência do que sempre definiu a grandeza do Lakers, superestrelas. Mesmo com uma campanha de 53 vitórias na temporada 95-96 e um elenco sólido, o time não tinha um verdadeiro protagonista, alguém capaz de carregar a equipe rumo a um título. E tudo isso ficou evidente com uma eliminação rápida e dolorosa já na primeira rodada dos playoffs de 96. O presidente de operações de basquete, Jerry West, sabia que precisava fazer algo grande. E apenas 3 dias antes do fim da temporada do Lakers, um garoto ousado de 17 anos, direto do ensino médio, realizou uma das coletivas de imprensa mais icônicas da história do basquete. Kobe Bryant have decided to take my talent to I have decided to skip college and take my talent to the NBA. Naquele momento, Jerry West ainda não conhecia muito bem Kobe Bryant, mesmo com ele sendo o melhor jogador de high school do país e já tendo fechado um contrato milionário de 48 milhões de dólares com a Adidas. Mas tudo mudou quando Kobe participou de um treino com o Lakers e simplesmente destruiu Michael Cooper, ex-jogador e vencedor do prêmio de melhor defensor da NBA. Naquele instante, Jerry West viu que nenhum outro gerente geral parecia perceber. Kobe era o melhor talento de um dos drafts mais recheados da história, o de 1996. Mas os Lakers só tinham a 24ª escolha naquele draft, e Jerry West sabia que precisava subir várias posições se quisesse garantir Kobe. Foi então que ele tomou uma decisão ousada. Topou trocar o querido pivô Vlade Divac para o Charlotte Hornets, que possuía a 13ª escolha geral. The Charlotte Hornets select Kobe Bryant from Lower Merion High School in Pennsylvania. Essa troca foi recebida com surpresa e até certa resistência, já que Divac era um dos jogadores mais populares do elenco. Mas o West estava convencido de que Kobe valia o risco. E depois de conseguir Kobe, Jerry West sabia que tinha uma carta na manga para atrair o maior agente livre daquele mercado, Shaquille O'Neal. Shaq, na verdade, nem deveria estar disponível. Tudo que o Orlando Magic precisava fazer era oferecer a extensão máxima de 15 milhões de dólares. Mas em vez disso, o time tentou economizar, oferecendo apenas 54 milhões de dólares, justificando que precisavam guardar dinheiro para renovar com Penny Hardaway. Como se não bastasse, o jornal local Orlando Sentinel fez uma enquete com seus leitores, e 91% votaram que Shaq não merecia uma extensão máxima. Foram 2 golpes duros, tanto do time quanto da cidade, e aquilo foi suficiente para que Shaq tomasse sua decisão. Mesmo quando o Magic voltou atrás e ofereceu 115 milhões de dólares, já era tarde demais. Jerry West entrou em cena e ofereceu a Shaq o maior contrato da história da NBA até então, 120 milhões de dólares por 7 anos. O dinheiro somado ao brilho de Hollywood era uma proposta que Shaq simplesmente não podia recusar. E para fechar com chave de ouro, West ainda selecionou Derek Fisher com a 24ª escolha no draft. Aquele verão de 1996 se tornou sem dúvida uma das maiores conquistas de um general manager na história da liga. Mas apesar de tudo parecer perfeito no papel, a realidade era bem diferente. No começo do training camp, todos os jogadores precisavam se apresentar. Quando chegou a vez de Kobe, ele soltou: "Eu sou Kobe Bryant, da Pensilvânia. Estudei em Lower Merion High School e dominei tudo. Só quero que todos saibam que ninguém vai me intimidar. Não vou deixar ninguém na NBA me fazer de bobo. Fiquem avisados." Claramente ele não era um calouro comum. Mas quando a temporada começou, Kobe vinha do banco, principalmente porque ele simplesmente não queria soltar a bola. Shaq apelidou ele de Showboat, alguém que jogava para aparecer. E mesmo sem grandes brigas nesse início, dava para perceber que a química entre os dois estava longe do ideal. Em 17 de novembro, depois de Kobe marcar 16 pontos, seu recorde até então, Shaq reclamou que o garoto não passava a bola. E a resposta de Kobe foi direta: "Pega no rebote, seu errar, irmão." Bryant era arrogante e egoísta, frequentemente insistindo em jogadas individuais contra marcações duplas e tentando arremessos praticamente impossíveis. Fora de quadra, ele também se mostrava distante, evitava interações com os companheiros de time e não fazia questão de se entrosar, o que acabou afastando ele do grupo e levando o técnico Del Harris a limitar seus minutos em quadra para apenas 15 por jogo. Mesmo assim, enquanto Shaq e Eddie Jones foram convocados para o All-Star Game, foi Kobe quem roubou a cena no fim de semana das estrelas de 1997, vencendo o torneio de enterradas e sendo o maior pontuador
no jogo entre calouros e sophomores. Apesar da juventude de Kobe e dos 31 jogos que Shaquille O'Neal perdeu por lesão, os Lakers conseguiram vencer 56 partidas na temporada regular e garantiram a 4ª posição no Oeste. Na primeira rodada dos playoffs, passaram fácil pelo Blazers, com Shaq dominando e anotando médias de 33 pontos e 9 rebotes por jogo. Mas na semifinal de conferência, o cenário mudou. O'Neal foi muito bem marcado pelos grandalhões do Utah Jazz, Greg Ostergaard e Karl Malone, e teve sua média reduzida para 22 pontos na série. Após 4 partidas, os Lakers estavam perdendo por 3-1. No jogo 5, a equipe ainda teve uma chance de manter viva a série, mas com 2 minutos para o fim, Shaq cometeu sua 6ª falta e foi expulso. Alguém precisava assumir a responsabilidade. Na posse final, com o jogo empatado, a bola foi parar nas mãos de Kobe. Ele não hesitou, partiu para cima e mandou um airball. A bola nem tocou no aro. O jogo foi para a prorrogação e na prorrogação Bryant ainda tentou mais 3 arremessos decisivos. Todos eles terminaram exatamente da mesma forma, airballs. É bem provável que nunca tenha existido na história da NBA um jogo de playoffs em que um único jogador tenha errado 4 arremessos assim no momento mais decisivo da partida. Mas apesar das falhas, uma coisa ficou clara. Kobe Bryant tinha uma confiança inabalável em si mesmo. Ele não mostrou nenhum arrependimento, nenhum medo. Enquanto o vestiário estava frustrado com suas decisões, Shaquille O'Neal fez algo que mudaria tudo dali em diante. Deu um abraço em Kobe e o consolou com palavras de incentivo. Shaq viu ali, mesmo nos erros, a chama de um competidor diferente. Alguém que não fugia do momento, mesmo quando o mundo inteiro esperava que ele fizesse isso. Na off-season, Kobe Bryant se dedicou como nunca. Trabalhou incansavelmente para ganhar força e chegou ao training camp 5 quilos mais pesados, tudo músculo. Além disso, o Lakers reforçou o elenco com a chegada do ala Rick Fox e alguns meses antes do experiente Robert Horry. Com o elenco mais completo e a confiança em alta, o Lakers começou a temporada pegando fogo. Foram 11 vitórias seguidas logo de cara, mas a maré virou quando Shaquille O'Neal sofreu uma lesão abdominal que o tirou de 20 jogos. Foi nesse momento que Kobe tentou assumir o protagonismo, e nada simbolizou melhor esse momento do que o jogo contra o Chicago Bulls e contra o seu ídolo Michael Jordan. Mesmo ainda vindo do banco, um adolescente de 19 anos, Kobe não se intimidou. Pelo contrário, ele foi para cima de Jordan, arremesso após arremesso. Kobe foi ponto a ponto com o maior jogador de todos os tempos, demonstrando uma confiança absurda e um instinto assassino que chamaria a atenção do mundo inteiro. Em 1998, Kobe teve médias de 15 pontos por jogo, jogando cerca de 26 minutos vindo do banco e ficou em segundo lugar na votação para o prêmio de 6º homem do ano. Shaq, por sua vez, brilhou com médias de 28 pontos e 11 rebotes, terminando em 4º na votação de MVP. Os Lakers fecharam a temporada regular com 61 vitórias, apenas uma atrás do melhor recorde na NBA. Nas primeiras fases dos playoffs, eles passaram sem dificuldades pelo Blazers, Sonics, perdendo apenas 2 jogos. Mas na final de conferência contra o Utah Jazz, começaram os problemas. Stockton e Malone formavam a melhor dupla de pick and roll da NBA, o que complicava para Shaq, que não era um defensor eficiente nessa jogada e tinha dificuldade para marcar Malone fora do garrafão. The Mail Man destruiu o Lakers com 30 pontos por jogo na série. Apesar dos 32 pontos de média de Shaq, o restante do time teve um desempenho ruim, principalmente Kobe e Van Exel, que juntos fizeram apenas 18 pontos e acertaram 29% dos arremessos. O Jazz abriu 3-0 na série e antes do jogo 4, Nick Van Exel encerrou o treino dizendo 1, 2, 3 Cancún, mostrando que já não acreditava numa virada, atitude que desagradou seus companheiros. No fim, Van Exel estava certo. O Utah Jazz varreu o Lakers e eliminou o time. Shaq foi direto até o escritório de Jerry West e exigiu que Nick Van Exel fosse trocado. O West também estava incomodado com a postura de Van Exel e atendeu rapidamente ao pedido, enviando o armador All-Star para longe em troca de Tyronn Lue e Tony Batty. Essa foi uma das últimas trocas possíveis antes da NBA entrar no lockout no dia 1º de julho de 1998, por conta de um impasse nas negociações do acordo coletivo entre jogadores e donos de franquia. O resultado foi uma temporada regular reduzida a apenas 50 jogos. Durante o período sem jogos oficiais, os atletas mantiveram a forma, organizando peladas e treinos particulares. E foi aí que aconteceu a primeira grande briga entre as duas estrelas do Lakers. Naquele ponto, Shaq já estava impaciente com Kobe. Ele estava cansado do individualismo de Bryant, dos arremessos forçados nos playoffs e começava a sentir ciúmes da fama crescente do jovem companheiro. Enquanto Shaq enfrentava problemas fora de quadra, perdendo seu contrato com a Reebok e lidando com questões legais, Kobe virava queridinho da mídia, assinando com marcas como Adidas, Spalding, Sprite e até ganhando seu próprio jogo de Nintendo. Esse time era para ser do Shaq, ele era o melhor jogador do Lakers, o rosto da franquia, e esperava que o Kobe o tratasse como um irmão mais velho. Mas Kobe não estava nem um pouco interessado em ser o irmão mais novo de ninguém. Desde o começo, Bryant estava focado em uma única coisa: dominar. Ele queria ser o melhor jogador do mundo, e isso significava não se curvar a ninguém, nem mesmo a Shaquille O'Neal. Fora das quadras, Kobe recusava convites para sair com o pivô.
evitava confraternizações e mantinha distância. Isso incomodava Shaq profundamente e não estava acostumado a ser ignorado ou rejeitado por ninguém, ainda mais por um moleque de 20 anos. I think I can remember the first time we had our first fight and you looked and said, okay, this is crazy. We were playing a pickup game. We was doing a lockout season, Southwest College, playing a pickup game. We're on opposite teams. Right. And trash talking. Yes. And you kept saying, yeah, take that little take that little I'm like, I'm looking around. Oh, me. Yes. And I said, well, hold on. Ain't gonna be too many more of those little, you know. Yeah, I remember that. And what you said, well, what you gonna do about it? What you gonna do about it? The next thing I knew, I saw a big hand coming this way. And I remember going this way. And I remember throwing some lollipop. All the Polynesians came and caught. And then they all just kind of broke us apart, broke us up. Não era apenas uma disputa por cestas, era uma batalha silenciosa por respeito, poder e liderança dentro da equipe. Shaq e Kobe não eram apenas dois grandes talentos dividindo a mesma quadra, eram dois egos em rota de colisão. Quando a temporada finalmente começou, o Lakers estava em um verdadeiro caos. Shaq e Kobe mal se suportavam. E o pior, nenhum dos dois respeitava o técnico Del Harris. Harris era conhecido por seu conhecimento tático, um mestre em jogadas e sistemas ofensivos, mas seu grande problema era exatamente onde os Lakers mais precisavam de liderança: o vestiário. Ele não conseguia lidar com os egos em conflito, com a tensão crescente entre seus dois principais jogadores. Para Kobe, Del Harris era o técnico que não confiava nele, que o colocava no banco, que não lhe dava a bola nos momentos decisivos e que ainda o tratava como se fosse apenas um garoto. Para Shaq, Del Harris era o cara que mimava demais esse mesmo garoto, que passava a mão na cabeça de Kobe enquanto ele tomava decisões ruins em quadra. Jerry West sabia que para salvar o projeto Shaq-Kobe era preciso mudar o comando e rápido. Kurt Rambis foi promovido de assistente a técnico principal, mas logo ficou evidente que ele não era o cara certo para unir um vestiário, dividido como aquele. Ele tinha o respeito dos veteranos por sua história no Lakers dos anos 80, mas faltava-lhe um pulso firme e experiência para lidar com duas superestrelas em rota de colisão. E então, em uma tentativa desesperada de agitar o time, o Lakers resolveu apelar. Assinaram com Dennis Rodman. Sim, Dennis Rodman. O mesmo que 8 meses antes estava comemorando o título com o Chicago Bulls ao lado de Michael Jordan, e que desde então havia passado o lockout fumando, bebendo e frequentando festas com sua nova esposa, Carmen Electra. Na sua coletiva de apresentação, Rodman deu o tom do que viria pela frente. Em vez de falar sobre basquete, vitórias ou sua função no time, ele chorou. Desabou diante dos jornalistas, revelando um estado emocional frágil, completamente desequilibrado. A mensagem estava clara: o Lakers não só estava longe de ser campeão, estava perigosamente perto de um colapso. Ainda assim, o dono do time, Jerry Buss, insistiu na contratação de Dennis Rodman. Para Buss, Rodman ainda era uma estrela, um nome chamativo, um atrativo para os holofotes de Los Angeles e quem sabe uma fagulha para reacender a chama competitiva do Lakers. Mas assim que Rodman se juntou à equipe, o caos se instalou de vez. Ele chegava atrasado aos treinos, às reuniões, aos jogos, quando aparecia. Chegava cheirando a cigarro e álcool, se recusava a tomar banho depois das partidas e às vezes ia aos treinos vestindo roupas femininas. Mas o que era bizarro fora de quadra, dentro dela funcionava. Contra todas as expectativas, os Lakers começaram a vencer. Com Rodman em quadra, o Lakers tiveram um retrospecto de 17 vitórias e 6 derrotas. Ele era o mesmo monstro nos rebotes de sempre, puxando 11 por jogo, mesmo jogando apenas 28 minutos de média. Ainda assim, o comportamento imprevisível do Worm era insustentável. Faltando 10 jogos para o fim da temporada regular, em 16 de abril, o Lakers, já exausto das excentricidades de Rodman, decidiu dispensá-lo. No fim das contas, ele jogou apenas 23 partidas pela equipe. Além disso, a diretoria também fez uma troca controversa. Mandou Eddie Jones para fora e trouxe Glenn Rice, 3 vezes All-Star. Em teoria, era uma melhora no arremesso de longa distância. Na prática, Rice estava 14 quilos acima do peso dos seus melhores anos e era um defensor terrível. Sem a bola na mão, ele sumia em quadra. Mesmo com todos esses problemas, o Lakers terminou a temporada encurtada pelo lockout com um recorde de 31 vitórias e 19 derrotas, o suficiente para garantir a 4ª posição no Oeste. Nos playoffs, venceram o Houston Rockets, tão velho e disfuncional quanto eles na primeira rodada, mas na sequência, enfrentaram um time jovem, coeso e bem treinado, o San Antonio Spurs de Tim Duncan. Resultado, varrida, 4-0 sem piedade. Depois de 3 anos de Shaq e Kobe juntos, o melhor que os Lakers haviam conseguido era serem varridos nas finais de conferência. A janela parecia estar se fechando, e Jerry West sabia disso. O relógio estava correndo. Se algo grande não acontecesse logo, um dos dois, Shaq ou Kobe, poderia pedir para sair. E essa era a última coisa que Los Angeles queria. Quando a temporada terminou, Shaquille O'Neal não perdeu tempo. Foi direto exigir uma mudança no comando técnico. Ele disse claramente que não jogaria mais sob o comando de Kurt Rambis, a quem considerava um protegido do Kobe. Para Shaq,
Shaq era impossível continuar com alguém que não o apoiava de forma incondicional e o vestiário já estava dividido demais para manter esse tipo de tensão. A única opção viável no mercado, alguém com currículo suficiente para lidar com duas superestrelas egocêntricas e ainda conduzir o time rumo a um título, era Phil Jackson. O Zen Master estava em um ano sabático desde que encerrara sua histórica passagem pelo Bulls, onde conquistara 6 títulos com Michael Jordan. Mas havia um problema enorme: Jerry West. O lendário executivo do Lakers simplesmente odiava Phil Jackson. Durante as finais de NBA de 1972, quando ambos ainda eram jogadores, Jackson, então no Knicks, deu uma cotovelada no rosto de West e quebrou seu nariz, depois do apito final. Além disso, Phil era desafeto declarado de Jerry Krause, o então gerente do Bulls, que por acaso era um grande amigo de West. Jerry confiava em Krause, e se Krause não se dava com Phil, isso bastava para West formar sua própria opinião. Para piorar, durante seu sabático, Phil Jackson criticou abertamente o Lakers pela imprensa, questionando a estrutura do time, o comando técnico e até as escolhas de elenco. Então, quando os outros executivos do Lakers sugeriram o nome de Phil, a resposta de Jerry West foi direta e cortante: "Fuck Phil Jackson." Mas dessa vez, o West teve que engolir o orgulho. Tanto Kobe quanto Shaq estavam de acordo, queriam Phil. Era um dos raros momentos de união entre os dois. E Jerry Buss, o dono do time, também sabia que Jackson era o único nome capaz de domar as feras e transformar talento em títulos. Assim, Jerry West cedeu e contratou Phil Jackson com o maior salário já pago a um treinador na história da liga até então: $6 milhões por temporada, mais 2 milhões extras por cada campeonato conquistado. Antes mesmo da temporada começar, Shaquille O'Neal e Kobe Bryant se reuniram com Phil Jackson e foi nesse momento que o rumo do Lakers mudou. Phil não veio para agradar ninguém. Ele deixou claro desde o primeiro encontro que essa era o time do Shaq. O'Neal seria a primeira opção ofensiva e se Kobe não aceitasse seu número 2, ele seria trocado. Direto assim. Kobe, que sempre teve um espírito competitivo feroz e sonhava em ser o melhor jogador do mundo, não engoliu isso com facilidade, mas não teve escolha. Ele foi forçado a engolir o orgulho e aceitar, ao menos por enquanto. A mensagem de Phil também foi clara para Shaq: chega em forma. E o Diesel cumpriu. Reportou-se ao training camp com 15 libras a menos, no melhor condicionamento físico de sua carreira até então. Para melhorar ainda mais a química, Jackson trouxe caras que conheciam seu sistema e tinham experiência de títulos: Ron Harper, Brian Shaw e John Salley. Mas a principal mudança foi tática: a implementação do triângulo ofensivo. O sistema consagrado por Jackson no Bulls, focado em movimentação, leitura de jogo e trabalho em equipe. Só que isso não encaixava tão fácil assim, especialmente para dois jogadores que sempre foram isolation scorers. Kobe e Glenn Rice estavam acostumados a dominar a bola, e Kobe, com sua habilidade natural absurda no 1 contra 1, frequentemente ignorava o sistema. Mas então algo inesperado aconteceu: Kobe se machucou. Ficou fora por um mês, e isso foi curiosamente uma bênção disfarçada. Sem Kobe, o Lakers engrenou. O time jogava com fluidez, rodava a bola e Shaq era imparável dentro do sistema. O resultado: começaram a temporada com 12 vitórias e apenas 4 derrotas. Quando Kobe voltou, viu que o time não apenas estava vencendo sem ele, estava voando. E se quisesse participar disso, teria que se adaptar. E ele se adaptou. Nos 21 jogos seguintes, os Lakers venceram 20. Estavam 31-5 no topo da NBA. Mas como sempre, onde tem Lakers tem drama. Phil Jackson começou a namorar Jeannie Buss, filha do dono do time, Jerry Buss. E isso causou um desconforto enorme com Jerry West. Além disso, Glenn Rice estava frustrado com a falta de arremessos. Kobe também não estava satisfeito. Mesmo se adaptando ao sistema, ele ainda tinha momentos em que ignorava tudo, pegava a bola e decidia por conta própria. E isso, como sempre, irritava Shaq profundamente. O resultado: o Lakers era talvez o time mais infeliz da história da NBA, com a campanha 31-5. Foi então que Phil Jackson, conhecendo os egos com os quais estava lidando, decidiu recorrer a quem entendia de ego e talento como ninguém: Michael Jordan. Jackson ligou para MJ e pediu um favor: conversa com Kobe, tenta acalmar ele. The team was still probably 99 when I'm coaching the Lakers. Michael's out. He's been retired for a year, and he comes to a ball game, and I said, "Let's meet in chairman's room after the game. I want you to talk to Kobe a little bit." He tends to take over a game, at a certain time in the game, and I think that if you convince him to just wait, just be patient, allow the game to kind of come to him when it's necessary for him to do some things, because the team kind of loses their offensive direction. So I get in this room, and he sits down, and he goes, first thing Kobe says is, "I could kick Naquele momento, se o restante dos jogadores do Lakers tivesse o poder de trocar Bryant, ele teria sido mandado embora na mesma hora, pois ninguém gostava dele, e ele sabia disso. Meus companheiros de time me odeiam, reclamou Kobe para Jerry West. Se eu fosse companheiro, também te odiaria, respondeu West. Bryant sempre teve a capacidade de ser objetivo sobre si mesmo. Depois disso, ele finalmente começou a jogar de forma coletiva. Os Lakers continuaram vencendo jogos e, perto do fim da temporada, realmente se uniram como um time. Após Kobe se envolver numa briga em quadra com Chris Shields,
todos os Lakers se levantaram em sua defesa, o que foi um momento de real união entre Bryant e seus companheiros. O Los Angeles Lakers terminou a temporada com 67 vitórias e apenas 15 derrotas, o que na época era o sexto melhor recorde da história da temporada regular. Com 29,7 pontos por jogo e 57% de aproveitamento nos arremessos, Shaq liderou a liga em pontuação e em aproveitamento de arremessos, além de 13,6 rebotes e 3,8 assistências, seu recorde pessoal. Shaq ficou a um voto de ser o primeiro MVP unânime da história. E além de tudo isso, jogou a melhor defesa de sua carreira, terminando em segundo na votação de defensor do ano. Kobe teve uma média de 22,5 pontos, a maior da carreira até então, e foi selecionado para o segundo time ideal da NBA e para o primeiro time defensivo. O Lakers estava funcionando em alta rotação, mas os playoffs não foram um passeio no parque. Na primeira rodada, o Kings levou o Lakers até o jogo decisivo 5, onde LA triunfou com 56 pontos combinados de O'Neal e Bryant. Na segunda rodada, os Suns também caíram em 5 jogos. Em seguida, o Lakers abriu 3-1 nas finais de conferência contra o Portland e a vaga nas finais parecia quase certa. Mas o Portland reagiu com 2 vitórias consecutivas, forçando um jogo 7. E nesse jogo decisivo, nada estava dando certo para o Lakers. Shaq estava tendo dificuldades contra o gigante de 2,24, Arvydas Sabonis. Pippen marcou Kobe com eficiência, e com 10 minutos restantes, o Lakers encarou uma desvantagem de 15 pontos. Mas então, Sabonis cometeu sua quinta falta. Deep to Shaq. Sabonis apparently fouled him. That's 5 on Sabonis. O Blazers começou a errar arremessos e o Lakers voltou para o jogo. LA assumiu a liderança com 2 minutos para o fim. O'Neal dominou e no minuto final eles tinham 4 pontos de vantagem e a posse de bola. Foi quando aconteceu um momento lendário entre Kobe e Shaq. O Lakers sobreviveu ao time mais perigoso dos playoffs e agora enfrentaria o Indiana Pacers nas finais, o que foi quase anticlimático. O Pacers era um time bom e brigador, mas o Lakers era simplesmente melhor. LA abriu 2-0 com facilidade, mas a segunda vitória teve um preço alto quando Jalen Rose, de forma deliberada, colocou o pé embaixo de Kobe, que torceu o tornozelo e foi descartado do jogo 3. Indiana venceu aquela partida. E no jogo 4, estavam prestes a vencer outra, quando Shaq foi eliminado por faltas na prorrogação. Mas então, Kobe, ainda lidando com o tornozelo machucado, decidiu assumir a responsabilidade. Finalmente teve a chance de mostrar que também era o cara, e passou no teste com louvor. Bryant acertou 4 de 5 arremessos na prorrogação, incluindo uma cravada no rebote ofensivo, que decidiu o jogo a 5 segundos do fim. E mesmo que Indiana tenha vencido mais uma partida e estendido a série até o jogo 6, Shaq selou seu MVP das finais com 41 pontos e 12 rebotes. O'Neal foi imparável, liderando o Lakers rumo à vitória e ao título, com Kobe pulando em seus braços ao soar do último segundo. Na série, Shaq teve uma média absurda de 38 pontos, 16,7 rebotes e 2,7 tocos, provando que ele era o melhor jogador do planeta. E na cabeça de Shaq, isso já era suficiente. Ele passou o verão inteiro em festas, bebendo e ganhando peso. Enquanto isso, Kobe continuou trabalhando em sua técnica e ficando mais forte. Quando a temporada seguinte começou, Jerry West deixou o time, John Sellers se aposentou, AC Green assinou com Miami e Glenn Rice foi trocado para o New York Knicks por Horace Grant. Os Lakers contrataram J.R. Rider, que fumava muita maconha e talvez fosse ainda mais instável mentalmente que Dennis Rodman, se isso era possível, mas nem de longe era tão bom jogador. Para piorar, Derek Fisher fraturou o pé e ficou fora por 4 meses. Com os veteranos importantes fora, os problemas de sempre voltaram à tona. A treta entre Kobe e Shaq continuava mais forte do que nunca. Kobe achava que Shaq era gordo e preguiçoso, enquanto Shaq pensava que Kobe era um moleque egoísta que não queria fazer parte do time. E até certo ponto, os dois estavam certos, mas os dois falarem isso publicamente não ajudava em nada, especialmente depois que a mídia se envolveu e manteve a briga acesa 24 horas por dia, 7 dias por semana. O Lakers era um circo ambulante e só tinha um recorde positivo porque eram mais talentosos que a maioria dos times. Mas para vencer nos playoffs, algo precisava mudar, e mudou com o retorno de Derek Fisher, que havia perdido 62 jogos. Fisher não era um grande pontuador, mas era firme como uma rocha e confiável como poucos. Ele adorava passar a bola, era um ótimo defensor e sua incrível capacidade de liderança servia como um amortecedor entre Shaq e Kobe. Com Fisher no elenco, o Lakers fechou a temporada com uma sequência de 8 vitórias seguidas, atingindo o auge no momento certo, pouco antes dos playoffs. E quando os playoffs começou, o Lakers se tornou imparável. Varreram o Blazers e os Kings, e nas finais de conferência contra o Spurs, Kobe liderou o time com 45 pontos no jogo 1 e 28 no jogo 2. É fácil quando você tem Kobe Bryant, o melhor jogador do mundo, disse Shaquille O'Neal após abrir 2-0 na série. I don't know what else to say. I think he's the best player in the league.
by far. A relação entre os dois estava no seu melhor momento e o Lakers era praticamente imbatível, vencendo o jogo 3 e 4 com a diferença somada de 68 pontos. Nas finais, o Lakers enfrentou o mediano time do Philadelphia 76ers, que tinha vários bons defensores e Allen Iverson como única ameaça ofensiva. Ainda assim, no jogo 1, Iverson fez uma das melhores partidas da história dos playoffs da NBA, marcando 48 pontos e liderando os Sixers a uma zebra. Mas foi só isso que ele conseguiu fazer, porque Kobe e Shaq foram simplesmente bons demais, vencendo os 4 jogos seguintes e conquistando o bicampeonato da NBA. And the Los Angeles Lakers will make it a second straight NBA crown. E o recorde de 15 vitórias e uma derrota do Lakers foi o melhor desempenho da história da pós-temporada até então. Após as finais, Shaq seguiu com seu padrão habitual de comer, beber e festejar. Kobe, por outro lado, passou o verão na academia, se apresentando no training camp melhor do que nunca, fisicamente próximo do seu auge absoluto e com seu talento basquetebolístico totalmente desenvolvido. Além disso, com o núcleo da equipe praticamente inalterado, o Lakers tinha estabilidade e estavam executando o triângulo ofensivo com perfeição. Mesmo sendo mais agressivo do que nunca, chegando a trocar socos com o companheiro Sam Walker e sendo expulso após uma briga com Reggie Miller, Kobe, surpreendentemente, não teve muitas grandes brigas com Shaq. Ele foi inteligente ao perceber que O'Neal era o jogador mais dominante do mundo, e em boa parte do tempo, a dupla de superestrelas prosperava jogando em sintonia. Shaq liderou o time com médias de 28,7 pontos, 12,7 rebotes e 3,7 assistências, terminando em terceiro na votação para MVP. Mas dessa vez, Kobe não ficou muito atrás, com médias e recordes na carreira de 28,5 pontos por jogo, 6 rebotes e 5 assistências. Os Lakers venceram 58 jogos na temporada e passaram facilmente por Blazers e Spurs nos playoffs, garantindo mais uma vez vaga nas finais de conferência. Mas ali, eles teriam que enfrentar o melhor time da NBA naquele ano, o Sacramento Kings. Liderados por 2 All-Star, Chris Webber e o arremessador mortal Peja Stojakovic, os Kings jogavam o ritmo mais acelerado da liga e tinham um ataque praticamente imparável, com 7 jogadores com médias de dígitos duplos em pontuação. Não foi surpresa quando Sacramento abriu 2-1 na série, esmagando o Lakers no jogo 3 com uma vantagem de 26 pontos no último quarto. O sinal de alerta estava ligado, e piorou quando no jogo 4 o Lakers chegaram a estar perdendo por 24 pontos no segundo quarto, mas a vantagem do Kings começou a derreter. E no final da partida, com 11 segundos no relógio, Sacramento vencia por 2. Kobe errou o arremesso do empate, Shaq falhou no rebote ofensivo. Tudo que Vlade Divac precisava fazer era segurar a bola, mas ele socou para fora, e ela caiu nas mãos do homem conhecido como Big Shot Bob. Se Horry não tivesse acertado aquele arremesso, a série provavelmente estaria encerrada. No jogo 5, o Kings provou que não ia desmoronar. Mesmo com Shaq saindo com 6 faltas nos minutos finais, Sacramento venceu a partida com a bola decisiva de Mike Bibby, que colocou o Kings à frente na série 3-2. No jogo 6, Shaq e Kobe fizeram uma partida heróica, somando 72 pontos juntos. Ainda assim, Sacramento foi o melhor time em quadra. Eles mereciam vencer e avançar às finais, mas não venceram, porque o Lakers naquele dia jogou com 3 reforços vestidos de cinza. No último quarto, o Lakers bateu 27 lances livres, enquanto o Kings só cobrou 9. A arbitragem foi absurdamente parcial, e o pior lance veio nos segundos finais, com o Lakers vencendo por 1 ponto. Kobe deu uma cotovelada clara no rosto de Mike Bibby, que saiu sangrando, mas os árbitros marcaram falta do próprio Bibby. Os Lakers venceram o jogo e a série foi forçada a um jogo 7. No jogo 7, o clima era de tensão total. Foram 19 trocas de liderança e 16 empates ao longo da partida. Um verdadeiro duelo de gigantes. Com 13 segundos restantes, o Lakers liderava por apenas 1 ponto, e a bola caiu nas mãos do melhor arremessador da série, Peja Stojakovic, completamente livre na linha dos 3. Ele arremessou e foi um airball. Um erro inacreditável num dos momentos mais cruciais da temporada. Ainda assim, Mike Bibby conseguiu empatar a partida com lances livres nos segundos finais e forçar a prorrogação. Mas na prorrogação, o Kings simplesmente não tinha mais energia. Sacramento continuou desperdiçando oportunidades enquanto os Lakers se mantinham firmes. Com erros cruciais dos Kings e frieza nos momentos decisivos, o time de Los Angeles escapou com a vitória e avançou para mais uma final da NBA. Foi uma das séries mais controversas e disputadas da história, mas no fim, os campeões ainda eram os mesmos, os Lakers de Kobe e Shaq. E assim como nas finais de 2000 contra o Indiana Pacers, as finais de 2002 foram anticlimáticas. O New Jersey Nets, apesar de ter vencido 52 jogos na fraca Conferência Leste, estava longe de ser páreo para os campeões do Oeste. Seu cestinha era Kenyon Martin, que tinha médias de apenas 14,9 pontos por jogo,
o que já dizia muito sobre o nível de talento ofensivo da equipe. O Nets até tinha um time equilibrado, com boa defesa, um armador veloz em Jason Kidd e coletividade em quadra, mas contra Shaq e Kobe isso simplesmente não foi suficiente. Shaquille O'Neal destruiu no garrafão, com médias absurdas de 36 pontos e 12 rebotes por jogo. Kobe Bryant fez sua parte com 27,6 pontos, 5 rebotes e 5 assistências. O resultado, varrida, 4-0. A dinastia do Lakers estava oficialmente consolidada. 3 títulos consecutivos. Shaq dominando o planeta e Kobe evoluindo a cada temporada rumo ao seu próprio reinado. Mas se você achava que já tinha havido drama demais com o Lakers, o que veio a seguir foi um verdadeiro espetáculo. Shaq, que jogou a temporada inteira de 2002 com o dedo machucado, adiou a cirurgia até os últimos dias de agosto, o que impediu de participar do training camp. Ele ficou fora do primeiro mês da temporada e soltou a famosa frase: "Me machuquei no horário da empresa, então vou me recuperar no horário da empresa." E quando finalmente voltou a jogar, não estava nem perto da forma ideal. Seu peso tinha disparado, chegando a quase 180 quilos. Enquanto uma parte de Kobe Bryant desprezava o pivô pela falta de disciplina, a outra aproveitava a chance de brilhar sozinho. Sem Shaq em quadra, Kobe teve médias de 29 pontos, 9 rebotes, 6 assistências e 2 roubos e meio de bola. Bryant estava em sua 7ª temporada e, apesar de ter apenas 24 anos, já era tão forte, técnico e atlético quanto jamais havia sido. Kobe atingiu o auge absoluto da sua carreira no basquete, e ele queria que o mundo inteiro visse isso. Mas sem Shaq e com um elenco envelhecido e inalterado, o Lakers começou a temporada com 3 vitórias e 9 derrotas, o pior início em 36 anos. O time jogava um basquete feio, desorganizado, centrado em Kobe e mais 4 figurantes. Com Shaq abaixo do seu nível habitual e a química do time completamente destruída, Kobe decidiu fazer aquilo que sabia melhor: pontuar. No meio da temporada, o Lakers estava com uma campanha mediana. Então Bryant enlouqueceu. Ele marcou 40 pontos ou mais em 9 jogos consecutivos, incluindo 2 partidas com mais de 50 pontos. Jackson o chamou em seu escritório e disse que ele precisava desacelerar para incluir Shaq no ataque. Quando ouviu isso, Kobe ficou furioso. Shaq comes back from injury and Phil goes, we're starting to lose the big fella. What do you mean? Well, he's not getting the attention. This 40-point streak is starting to kind of take away his fire to prove something, right? So I need you to start dialing it back. I'm like, what? We're going to lose him, and we need him in June. Okay. You have a game against the Clippers. It's a blowout game. I dumped the ball in the Shaq instead of shooting a wide open shot. The 40-point streak ended that night. No entanto, com alguns ajustes na formação e Shaq entrando em forma, o Lakers encontrou seu ritmo e terminou a temporada com 50 vitórias, se preparando para mais uma corrida rumo às finais. E na primeira rodada contra Kevin Garnett e o Timberwolves, tudo parecia maravilhoso em LA Land, com o Lakers vencendo a série em 6 jogos graças aos 60 pontos combinados de suas 2 superestrelas. Mas na rodada seguinte, o Lakers encontrou o melhor time da temporada regular, o San Antonio Spurs, e seu MVP da liga, Tim Duncan. Após 4 jogos, a série estava empatada com 2 vitórias para cada lado, mas no jogo 5, apesar de uma reação tardia do Lakers e 36 pontos de Kobe, o Spurs escapou com a vitória por 96-94. E no jogo 6, uma verdadeira surra. Duncan destruiu o Lakers com 37 pontos e 16 rebotes, encerrando de vez o reinado de Los Angeles na NBA. Após a temporada, Robert Horry assinou com o próprio Spurs, enquanto Brian Shaw se aposentou, e o Lakers substituíram os dois por 2 superestrelas. I'd like to introduce to the city of Los Angeles, the newest Los Angeles Lakers, Gary Payton, Karl Malone. Assim se formava o primeiro supertime moderno. Payton e Malone vieram, em grande parte por causa de Shaq, que vinha recrutando os 2 jogadores há meses. Ambos aceitaram cortes salariais significativos para se juntar aos Lakers. E apesar dessas adições transformarem o time em favorito imediato ao título, aquela temporada foi a mais difícil de todas na era Shaq e Kobe. E o principal motivo disso foi o que aconteceu uma semana antes da chegada de Payton e Malone. Em 30 de junho de 2003, Kobe Bryant viajou para o Colorado para fazer uma cirurgia artroscópica, que ele organizou sem o conhecimento do Lakers. Ao chegar no Colorado, Kobe teve relações com a recepcionista do hotel onde estava hospedado. No dia 1º de julho, essa mesma recepcionista o acusou de agressão sexual. E em 18 de julho, ele foi formalmente acusado. No dia seguinte, Kobe enfrentou a coletiva de imprensa mais difícil de sua vida, ao lado da esposa Vanessa, admitindo diante do mundo que havia sido infiel, mas que era inocente da acusação de agressão e que tudo foi consensual. I sit here in front of you guys, furious at myself for making a mistake of adultery. But I'm innocent. And together, my wife and I, and our family,
We're going to fight these false accusations. Nos meses seguintes, o caso Kobe no Colorado virou um verdadeiro circo midiático e muita roupa suja veio à tona. O pior de tudo foi Kobe ter dito que deveria ter feito o que Shaq fazia nessas situações, apenas pagar para que as mulheres não dissessem nada. Quando essa informação vazou, Shaq negou as acusações de Kobe e qualquer resquício de relação entre eles se tornou irreparável. Kobe perdeu o início do training camp e quando os repórteres perguntaram a Shaq sobre Kobe e como era não ter o time completo, O'Neal respondeu: "O time completo está aqui." Quando Bryant finalmente apareceu, estava visivelmente abalado e fora de forma, pois pela primeira vez na vida, o basquete havia deixado de ser sua prioridade. Durante toda a pré-temporada, Kobe e Shaq continuaram provocando um ao outro dentro e fora de quadra. Antes do início da temporada, Phil disse que eles precisavam parar com aquelas besteiras, especialmente com a mídia. E 24 horas depois, Kobe deu uma entrevista para Jim Gray e despejou todo o seu ódio por O'Neal. Além disso, Kobe disse que era patético Shaq exigir publicamente um contrato máximo, enquanto Peyton e Malone basicamente jogavam de graça. Kobe também afirmou que sacrificou muito do seu jogo por Shaq e que eles não eram amigos nem irmãos, alegando que um irmão teria ligado para ele após a situação em Colorado, o que Shaq não fez. Quando essa história veio à tona, Shaq literalmente ameaçou matar Kobe. E Kobe também estava disposto a enfrentar O'Neal. I knew the fire that I lit. I knew what I said. And you knew what he said. You knew what you said. And you said, okay, this is it. It's coming to a head. We're going to go in here. We're going to be grown men about it. We're going to fight it out. Then what comes out of it, comes out of it. That's just is what it is at that point. Mas quando a temporada finalmente começou, o Lakers era tão mais talentoso que o restante da NBA que começaram com 20 vitórias e 5 derrotas. Então Karl Malone se machucou e perdeu 40 jogos. Rick Fox ficou fora por 44. Shaq perdeu 15. E Kobe, que ia e voltava da escalação por conta do julgamento, ficou de fora em 17 partidas. Ainda assim, em meio a uma situação de vida ou morte que poderia tê-lo levado à prisão e encerrado sua carreira, a resiliência de Kobe foi fascinante. Quando o Lakers jogou contra o Denver em casa, Kobe passou o dia inteiro no tribunal. Ele voou de volta para Los Angeles e chegou à arena no segundo quarto, apenas para acertar o arremesso da vitória, após o qual desabou no vestiário e precisou receber soro. Na temporada, Bryant liderou o Lakers em pontuação com 24 pontos por jogo, incluindo 5 rebotes e 5 assistências. Sua defesa estava tão boa quanto sempre, e ele foi eleito para o primeiro time defensivo, o primeiro time All-NBA e terminou em quinto na votação de MVP. Por outro lado, Shaq mostrava sinais visíveis de declínio. O'Neal ainda era muito bom, com médias de 21,5 pontos, 11,5 rebotes e 2,5 tocos por jogo. Mas o excesso de peso o havia privado da explosão e agilidade que ele teve um dia. Gary Payton destruiu o triângulo ofensivo, muitas vezes jogando por instinto e acabando com o espaçamento. E fora Derek Fisher, o banco do Lakers era extremamente fraco, mas quando os playoffs finalmente chegou, o Lakers estava com a segunda melhor campanha da conferência e suas superestrelas finalmente estavam saudáveis. Eles passaram pelo Rockets em 5 jogos e se vingaram da derrota para o Spurs da temporada anterior, vencendo o San Antonio em 6 partidas. Nas finais da conferência, o Lakers enfrentou o Minnesota, liderado pelo MVP da temporada, Kevin Garnett. Mas como haviam perdido seu armador Sam Cassell, o Timberwolves não conseguiu vencer o Lakers, que avançou para sua quarta final em 5 anos. Nas finais contra o Detroit, muitos torcedores acreditavam que o Pistons seria varrido pela falta de talento. Mas assim como os próprios Lakers, subestimaram os Pistons, um dos melhores times defensivos de todos os tempos. No jogo 1, Shaq dominou com 34 pontos em 13 de 16 arremessos, já que o Pistons optou por não fazer dobra nele, marcando-o exclusivamente com Ben Wallace de 2,6 metros. Mas como o Lakers não estava acostumado a jogar sem sua maior vantagem, os arremessos livres e os cortes gerados pelas dobras em O'Neal, o restante do time teve dificuldades, especialmente Kobe Bryant, que acertou apenas 10 de 27 arremessos, enquanto o restante do elenco do Lakers somou apenas 16 pontos e o Pistons venceu por 87-75. O Lakers reagiu no jogo 2 com 62 pontos combinados de Bryant e O'Neal, mas essa seria sua última vitória na série. Detroit destruiu o Lakers com sua defesa em quadra inteira e forçou Bryant a arremessos difíceis. E Kobe caiu na armadilha, tentando 23 arremessos por jogo, acertando apenas 38% e um péssimo 17% de 3 pontos. Com a lesão de Karl Malone e uma série desastrosa de Gary Payton, o Lakers não teve chance e o Detroit venceu o título por 4-1. But the Detroit Pistons have just shocked the Los Angeles Lakers. 187 to win the NBA title. Os conflitos internos e a saída de Shaquille O'Neal dos Lakers foram como um terremoto na NBA. No auge da carreira dele, Shaq era o coração pulsante dos Lakers, mas nem tudo era perfeito dentro do vestiário. O relacionamento dele com Kobe, embora explosivo em quadra, era marcado por tensões fora dela. Os dois tinham personalidades muito fortes e muitas vezes isso se transformava em rivalidade interna. Kobe era jovem, ambicioso e queria mostrar que podia ser o cara principal da equipe, enquanto Shaq já era um superstar estabelecido com seu próprio jeito de comandar o time. Esses atritos
conflitos foram se acumulando ao longo dos anos. Treinadores, dirigentes e até os próprios jogadores tinham que lidar com um choque constante de egos. Shaq não escondia seu descontentamento com algumas atitudes de Kobe, e por outro lado, Kobe também não gostava muito do modo como Shaq às vezes se comportava nos treinos ou sua aparente falta de compromisso com a forma física. Essas diferenças acabaram criando uma nuvem de tensão que pairava sobre o time, especialmente depois das derrotas nas finais de 2004 para o Detroit Pistons. A situação chegou a um ponto de ruptura quando a direção dos Lakers teve que escolher um lado. Eles decidiram apostar no futuro e na juventude de Kobe, o que significava que Shaq era quem teria que partir. Foi um momento de choque para os fãs, para a liga e até mesmo para Shaq. Ele era a cara da franquia por tanto tempo e de repente estava sendo mandado embora. Sua saída para o Miami Heat marcou o fim de uma era dourada para o Lakers e o começo de um novo capítulo, tanto para Shaq quanto para Kobe. Mas o impacto da separação foi sentido por todos. Era o fim de uma das parcerias mais dominantes e, ao mesmo tempo, mais conturbadas da história da NBA. Depois de sair do Lakers, Shaq chegou no Miami Heat com algo a provar. Muita gente pensou que ele estava em declínio, que seu tempo como o jogador mais dominante da NBA tinha acabado. Mas Shaq, sendo Shaq, estava pronto para mostrar ao mundo mais uma vez que ainda tinha muito para dar. Playoffs, o Heat foi imparável. Shaq dominava o garrafão como nos seus melhores dias e o Wade elevou seu jogo a um nível MVP. Nas finais contra o Dallas Mavericks, Shaq mostrou que ainda era um jogador de impacto, mas foi o suporte e o espaço que ele dava ao Wade que realmente fez a diferença. A combinação da força bruta de Shaq e a habilidade de Wade foi demais para o Mavericks. O Heat venceu as finais por 4-2 e Shaq conseguiu seu 4º anel de campeão da NBA. Foi uma confirmação de que ele ainda era um dos melhores da liga. Um ressurgimento que mostrou sua grandeza e resiliência. E, claro, adicionou mais um capítulo incrível à lenda de Shaquille. Após anos de frustração, Kobe finalmente liderou o Lakers ao título como a principal estrela da equipe. Com a chegada de Paul Gasol e a evolução do elenco, o time venceu o Orlando Magic nas finais por 4-1. Kobe foi dominante, jogando em altíssimo nível e conquistando seu primeiro título sem Shaq, além de ser eleito MVP das finais. Em 2010, no ano seguinte, o Lakers voltou às finais para enfrentar o rival histórico Boston Celtics. A série foi equilibrada e física, indo até o jogo 7. Kobe teve uma atuação de garra no jogo decisivo, apesar de não estar em sua melhor noite nos arremessos. Com 15 rebotes e liderança emocional, ele guiou o Lakers à vitória, conquistando o bicampeonato consecutivo e mais um MVP das finais. Com o passar dos anos, Shaquille O'Neal e Kobe Bryant foram deixando as brigas para trás. Depois de Shaq sair do Lakers e ambos seguirem caminhos diferentes, a relação esfriou. Mas à medida que a carreira deles caminhava para o fim, os dois começaram a se respeitar mais, reconhecendo tudo que conquistaram juntos. Em várias entrevistas, Shaq admitiu que se arrependeu de como lidou com algumas situações e Kobe também demonstrava respeito pelo ex-companheiro. Eles até dividiram o palco novamente no All-Star Game de 2009, onde foram co-MVPs. E ali já dava para ver que a relação estava mais leve. Mas o momento mais simbólico dessa reconciliação veio no último jogo da carreira de Kobe, em 13 de abril de 2016. Antes da partida, Shaq ligou para ele e disse, meio em tom de brincadeira, meio sério: What's up? I need 50 that night. Can you do it? The last home game at the Staples, can you give us 50? No. Kobe riu, mas levou a sério o desafio e foi além. Terminou aquele jogo mítico com 60 pontos em uma performance inacreditável para alguém que estava se aposentando. Shaq assistia da beira da quadra, impressionado e emocionado. Foi um momento de respeito, admiração e encerramento de um ciclo. No fim das contas, eles não eram mais os inimigos que o mundo conheceu, mas sim duas lendas que reconheceram o impacto que tiveram um na vida do outro.